Olá, eu me chamo Ana Carolina, faço parte do grupo 10 e hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês um pouco sobre o descarte de resíduos químicos, de materiais contaminados e de resíduos perfluorocortantes. Mas antes da gente falar sobre o descarte, nós temos que conhecer o que são esses resíduos. Os resíduos estão divididos entre resíduos não perigosos e resíduos perigosos. Esses resíduos não perigosos, eles não possuem como característica a explosividade, a inflamabilidade, a corrosividade, a toxicidade e a reatividade. São resíduos de baixa periculosidade que podem ser até mesmo equiparados com os resíduos domiciliares. Alguns exemplos desses resíduos são o bicarbonato de potássio, o bicarbonato de sódio, o sulfato de cálcio e o cloreto de magnésio, entre outros que estarão na lista a seguir. O descarte de resíduos químicos é um dos instrumentos de gestão do Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos da UFMG, que está sob a supervisão do Departamento de Gestão Ambiental. Para que esse descarte ocorra, é necessário que esses resíduos sejam submetidos a um tratamento prévio no gerador. Esses geradores são responsáveis pela classificação, a identificação, a reembalagem, a rotulagem, ao armazenamento e a segregação desses resíduos, em função da sua periculosidade, visando assim um descarte seguro nos abrigos comuns de resíduos ou no sistema público de esgotamento sanitário. Vale ressaltar que, ao utilizar o sistema público de esgotamento sanitário, é necessário que essas substâncias estejam diluídas dentro dos limites das normas da Copasa, para que não ocorra nenhuma obstrução nas redes de esgoto. Em seguida, nós falaremos sobre descarte de resíduos químicos perigosos. O que classifica esses resíduos como perigosos são os riscos que eles apresentam para a saúde pública e para o meio ambiente devido às suas características, como inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, reatividade, entre outros. Alguns desses resíduos são as pilhas das baterias, as lâmpadas fluorescentes e os materiais hospitalares. Esses resíduos também deverão passar por um tratamento prévio nos geradores e logo em seguida serem levados para o entreposto, um abrigo destinado apenas para o armazenamento temporário dos resíduos químicos perigosos. Quanto aos reagentes perigosos, várias classes e quantidades são produzidas em laboratórios de química. No Departamento de Química da UFMG, por exemplo, esse tipo de rejeito permanece nos laboratórios até que sejam transportados e encaminhados para a destinação adequada pelo entreposto. As normas e diretrizes seguidas para esse setor são estabelecidas por órgãos superiores e resoluções internas do DQ, para que ocorra o sucesso dessas operações. Existem algumas regras básicas nas quais os usuários devem conhecer ao manipular resíduos perigosos e prepará-los para o descarte. Dentre elas se destacam: não misturar materiais que tenham descartes com especificidades distintas, verificar a compatibilidade dos resíduos para não acondicionar resíduos incompatíveis em um mesmo recipiente, coletar os resíduos em recipientes limpos, com resistência e compatibilidade química adequadas, em bom estado e com tampas bem ajustadas. Rotular provisoriamente os recipientes conforme seus conteúdos. Não utilizar embalagens opacas para armazenar líquidos, sem exceção. Somente embalagens transparentes ou translúcidas são aceitas. Armazenar corretamente os recipientes até o descarte, respeitando possíveis incompatibilidades de estocagem entre os conteúdos de diferentes frascos. Um exemplo seria evitar oxidantes próximos a inflamáveis. Redobrar os cuidados com a segurança dos indivíduos que manuseiam resíduos ou rejeitos, utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva, os quais são imprescindíveis à atividade. Quanto ao descarte de materiais perfluorocortantes, segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os materiais perfluorocortantes, eles se enquadram no grupo de resíduos E, e são quaisquer objetos ou instrumentos com cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar ou perfurar.
Alguns exemplos são as agulhas, os tubos capilares, as ampolas de vidro, a seringa com agulha e as espátulas. O descarte desses materiais deve ser feito separadamente logo após a sua utilização e em recipientes com tampa, rígidos e resistentes à punctura, ruptura e vazamento. Normalmente utilizam-se as caixas Descarpax ou Descartex e deve ser indicado nessas embalagens o escrito perfluorocortantes. Algumas características dessas caixas são que elas são feitas de papelão e possuem um saco plástico impermeável. Assim como podemos ver no vídeo, a montagem dessa caixa é feita da seguinte maneira. Primeiramente, fechamos o seu fundo e em seguida dobraremos uma cinta. Essa cinta será colocada dentro do saco plástico juntamente com o tabuleiro. Esse saco plástico será colocado dentro da caixa após abrirmos. Em sequência, dobraremos uma bandeja impermeável e a colocaremos no fundo do coletor. Montaremos as alças da caixa e conferiremos o seu lacre. E assim a caixa estará pronta para uso. Já quanto ao descarte de equipamentos como luvas ou outros EPIs, primeiramente devemos analisar se algum foi contaminado, ou seja, se foi exposto a algum produto químico de risco e separá-lo dos demais. De acordo com a legislação, existem duas classes. A classe 1, que são os equipamentos contaminados e que são perigosos, e a classe 2, que são os equipamentos não contaminados. Quanto aos equipamentos contaminados, primeiramente devemos separá-los juntos e tem que ter indicação de que é um material com potencial de contaminação. E normalmente o seu destino é para incineração ou para os aterros. E já os materiais não contaminados, eles podem ser descartados em lixos comuns ou então eles podem ser separados para reciclagem. Diante de todo o exposto, chegamos à conclusão que o descarte incorreto de resíduos são os principais causadores de poluição ou contaminação do meio ambiente. Para evitarmos esse problema, é essencial, sempre assumirmos a responsabilidade de fazer um descarte de resíduos de forma adequada. Uma vez que os diferentes produtos químicos possuem características específicas. Os resíduos contaminados jamais devem ser descartados juntamente com o lixo comum, nas redes sanitárias ou nas redes fluviais, de modo a evitar que esses resíduos contaminem as águas dos rios, os solos e as águas dos mares, podendo ainda tornar-se perigoso por interação com outros materiais. Por isso, é importante que todos os produtos químicos tenham destinação adequada, conforme normas técnicas e em conformidade com a legislação vigente. Muitas são as fontes degradadoras da natureza, porém, os resíduos químicos são considerados os mais agressivos. O lixo, os efluentes originais de indústrias, hospitais, institutos de pesquisas, acabam trazendo inúmeros impactos para o meio ambiente e os seres vivos. É de suma importância que seja feito um descarte correto, através de procedimentos sistematizados, de acordo com as normas que tratam de descarte de resíduos e substâncias ou misturas de substâncias com potencial de causar danos a organismos vivos, materiais, estruturas e ao meio ambiente, conforme o grau de toxicidade, de reatividade, de corrosividade, de inflamabilidade, explosividade, radioatividade, patogenicidade e outras características possíveis de impactar o meio ambiente e a vida.